Olá, segunda série, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem, sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje, conforme combinado, nós vamos fazer a correção de dois exercícios. O primeiro deles é o exercício 11, tá? Página 9. E o segundo é o exercício 14. Bem, o exercício 11 ele é muito parecido com o exercício que nós corrigimos na aula passada, né? Exercício de marcar certo ou errado, né? Mas que é importante também para a gente fixar, né, esses conteúdos, né? Como eu sempre digo para vocês, os vestibulares eles cobram um conhecimento, né? Costumam cobrar um conhecimento raso, né? Nada muito aprofundado em relação a esses movimentos literais, pelo menos assim, a maioria das questões, né? Então é importante que vocês tenham, né, desculpem, um conhecimento básico de cada um dos movimentos literários, né? Principais características, né? Estilo, contexto histórico, principais autores, tá? Basicamente isso. Então vamos lá. Na questão 11 nós temos aqui, ó, as afirmações seguintes referem-se ao parnasianismo no Brasil. Marque C de certo e E de errado nas afirmativas abaixo. Bem, a afirmativa número 1 diz assim, ó: para bem definir como entendia o trabalho do poeta, Olavo Bilac comparou-o ao de um joalheiro, ou seja, escrever poesia assemelha-se à perfeita lapidação de uma matéria preciosa. Perfeito, né? Opção correta. E eu acho que essa afirmativa aqui descreve muito bem essa ideia de poesia é trabalho, né? Então, pensou em parnasianismo? Arte pela arte, poesia, palavra, a beleza, né, da poesia está na própria poesia, então a arte como um fim em si mesma, beleza? Essa comparação aí de Olavo Bilac, né, entre o trabalho do joalheiro e o trabalho do poeta, né, sintetiza o espírito desse movimento literário, né? Então, a matéria-prima, aqui no caso da poesia, é a palavra. E ela precisa ser lapidada, tal qual qualquer pedra bruta. Então, opção corretíssima. Afirmação 2 diz assim, ó: pelas convicções que lhe são próprias, esse movimento se distancia da espontaneidade e do sentimentalismo que muitos românticos valorizam. Exatamente. Então, né, é o fim dessa ideia de inspiração, espontaneidade, sentimentalismo, né? A poesia é trabalho, é sentar, é escrever, é combinar palavras, é pensar em rimas, né? É isso, é sentar, baixar a cabeça e trabalhar. Então, opção correta. 3. Por se identificarem com os ideais da antiguidade clássica, é comum que os poetas mais representativos desse estilo aludam aos mitos daquela época. Perfeito também, né? A gente tem um resgate da literatura da cultura clássica, né? Nós temos também frequente alusão a elementos da mitologia grega, tá? Perfeito. Bem, então as 3 opções estão corretas. Continuando, a questão 14 diz assim, ó: quanto à forma, destaque uma característica do parnasianismo presente no poema abaixo. Bem, já no título a gente consegue identificar uma característica do parnasianismo, né? Ó, as velhas árvores. Então o que a gente percebe aqui? A gente percebe que, né, há um elemento do cotidiano, né, árvores, né, que é tomado aqui como conteúdo, né, que é retratado como conteúdo aqui deste poema, tá? No entanto, isso responde à questão? Não. Por quê? Porque a questão da UFRRJ, né, pede para a gente destacar uma característica que diz respeito à forma e não ao conteúdo. Então, a escolha da temática, né, tá ligada ao conteúdo, não à forma. Então vamos continuar observando esse poema aqui para ver o que a gente consegue retirar dele. Bem, olha estas velhas árvores, mais belas do que as árvores moças, mais amigas, tanto mais belas quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas.
O homem, a fera e o inseto à sombra delas. Vivem livres de fomes e fadigas, e em seus galhos abrigam-se as cantigas, e a alegria das aves tagarelas. Não choremos jamais a mocidade, envelheçamos rindo, envelheçamos como as árvores fortes envelhecem, na glória da alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem. Bem, de cara, né, uma das características que nos chamam atenção é a questão da forma fixa, né? Nós temos aqui um soneto. A gente olhando para esse poema, a gente já consegue responder essa questão sem nem precisar ler esse poema. Por quê? Porque a questão pede pra gente assinalar uma característica quanto à forma. E aí a gente bate o olho nesse poema e vê que se trata de uma forma fixa. É um soneto. São 2 quartetos e 2 tercetos, né? As 2 primeiras estrofes têm 4 versos, ó, vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ok, é um quarteto, 1, 2, 3, 4 também é um quarteto, e as 2 últimas estrofes são tercetos, vamos confirmar? 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? Então, sem precisar ler, né, a gente já consegue matar essa questão, tá? Mas há outras respostas possíveis, né? Uma delas, por exemplo, é a questão da rima rica, que aparece aqui também, ó. Por exemplo, delas, né, que é um pronome, rima com tagarelas, que é um adjetivo, né? A gente tem aqui a escolha, né, de um vocabulário elegante, né, também, né, culto, tá? Então, assim, a gente percebe, né, uma elaboração no que se refere também à escolha vocabular, uma preocupação com a escolha vocabular. Então, são elementos presentes aqui nesse destaque que caracterizam quanto à forma este poema, tá? E fazem com que ele, né, se encaixe dentro da estética parnasiana, ok? Bem, vamos ficar por aqui. Vou deixar no final da aula mais uma questão para a gente corrigir na próxima aula, ok? Um beijo enorme para vocês e até a próxima aula. Tchau!